Então está aqui os dois diagramas, eu já coloquei para que a gente não perca tempo e o vídeo não fique muito extenso. Está o nosso diagrama hidráulico e o nosso diagrama elétrico, certo? Eu quero lembrar aqui que foi feita alguma configuração no cilindro, foi colocado o nome do cilindro, eu alterei o curso, coloquei um curso de 1000 para que ele fique lento o suficiente para a gente poder ver, e aqui nos labels eu coloquei os limit switches, o L1, o L2, L1 cilindro recuado, posição 0 para o começo e para o final dele, e o L2 1000 e 1000, é como aparece na régua aqui. Exatamente a mesma coisa foi feita para o cilindro B e também para o cilindro C, certo? Outra observação a respeito das válvulas direcionais, isso aqui sem mistério que a gente já usou no outro circuito, né? Vamos para a novidade que é essa válvula de 3 posições. Então aqui a gente tem a quantidade de posições, é só você colocar exatamente como está no desenho, solenoide nos dois lados e mola dos dois lados também. Ele vai aparecer no preview aqui, dá OK, ele aparece aqui. Importante nomear cada solenoide para que o circuito elétrico aqui consiga entender de que solenoide que se trata, né? Certo? Uma outra coisa interessante é a gente colocar um texto do lado de cada cilindro para identificar facilmente aqui. Então é só puxar a caixa de texto aqui. Esse aqui é o A. É bom deixar ele bem pertinho aqui porque aí ele associa o texto com o componente. Esse aqui é o B. Finalmente aqui o C. Certo? Tá lá. Agora, para fazer a simulação, nós vamos começar a simulação. A gente pode tanto acionar manualmente aqui a válvula, como acionar pelo circuito elétrico, né? Então, acionando manualmente, eu consigo fazer o cilindro se mexer. Se eu parar, o que aconteceu? As molas centraram a válvula e eu parei o cilindro no meio do caminho. Tá certo? Então, eu tenho que... Só se movimenta quando tiver o solenoide acionado. Esse outro, como tem um retorno por mola, começou a mexer. Se eu soltar, ele volta, porque a mola retorna a volta. Certo? Agora vamos fazer a simulação elétrica. Eu vou fazer ela rapidamente agora. E depois a gente vai ver passo a passo cada linha aí do circuito. Tá certo? Então, esse cilindro, vamos recordar, ele segura a chapa, ele faz a fixação da chapa. Esse aqui faz o furo e esse aqui faz a dobra. Vem o camarada, carregou a chapa, apertou o botão, fixa a chapa, faz o furo, retorna, avança a dobra, retorna e libera a chapa. Certo? Importante que a gente não deixou nenhum relé e nenhum solenoide acionado. É isso que tem que acontecer no final, assim como eu falei lá na teoria, tá certo? Agora eu vou pausar para a gente poder analisar linha a linha, né? Então, acionamos o botão. Então veja, ao acionar o botão, foi energizado o K1, fechamos os contatos abertos de K1, esse e esse, executando então o selo, e aqui energizando o solenoide S1, por isso estamos avançando o cilindro. Agora batemos em L2, fechamos o contato que estava aberto aqui, do L2. O K3 a K3 auxiliar é normalmente fechado, então energizamos o K2, fechando esse contato, portanto, acionando o solenoide S3 e avançando o cilindro. Batemos no L4,
e o cilindro já começou a retornar. Então, quando eu bato no L4, eu fecho o contato. Quando ele começa a retornar, isso aqui abre e nós temos o K3 auxiliar para que ele memorize que o cilindro avançou. Então, independente do cilindro ter deixado o fim de curso L4, essa condição de que o avanço foi alcançado está memorizado por meio do K3 auxiliar. Batemos no L3 lá, fecha esse contato. O K5 auxiliar é um normalmente fechado. Contato normalmente fechado do L6, energizamos o K4. K4 energiza o S4 e começa a avançar o cilindro da dobra. Bateu no L6, fechou esse contato aqui, memorizamos o avanço dele por meio do K5, assim como nós fizemos com o K3 aqui. Então ficou memorizado e ele está recuando o cilindro agora, pela ação da mola aqui na válvula, né? E quando ele bate no L1, nós derrubamos todo mundo aí. Tá certo? Eu comentei lá no começo da aula sobre o diagrama de estado. Então nós vamos colocar aqui o diagrama de estado. Existe essa ferramenta aqui no software, né? Vamos trazer o diagrama de estado. Eu tenho que parar a simulação. Vamos trazer o diagrama de estado para cá. É possível aumentar ele aqui, né? E perceba que não tem nada dentro dele. Então o que nós vamos fazer é arrastar o nosso cilindro para dentro e ele vai pedir aqui o que a gente quer colocar no diagrama. Eu falei da posição lá, então eu vou colocar só a posição. Veja que ele associou o A com o A que está aqui, né? Fazer a mesma coisa com o B. Colocar uma cor diferente, um amarelo. Está aqui o B. Arrasta o C. Colocar um azul. Tá lá. Agora, quando eu fizer a simulação, ele vai começar a desenhar aquele gráfico, né? Então, vamos fazer a simulação. Vou apertar o botão e está lá. Ele começou a avançar o cilindro A. Ele está desenhando a reta do cilindro A. Agora ele está avançando o B e o A permanece na posição de 1000, né? Recua o B, avança o C. Vai começar a recuar o C e finalmente vai recuar também o cilindro A. Tá certo? E aí acabou o ciclo e fica todo mundo no zero, né? Até que eu comece a simular de novo. Tá certo? Então fica aí de treino para todo mundo montar o circuito, fazer esse diagrama. Aí você pode brincar, você pode colocar velocidade, você pode colocar outros parâmetros aí. Depois nós vamos fazer isso com os outros parâmetros também, mas se quiser fazer de maneira avançada, pode fazer, pode brincar à vontade aí com o software. Ele é bem amigável, né? Certo? Espero que tenha ficado claro aí. Bom, então dei uma entrada aqui no catálogo do fabricante, a Rexroth aí, que é um grande fabricante de material hidráulico, nós vamos dar uma olhadinha no catálogo do cilindro, né? Então entrando aqui em produtos, né, cilindros, você vai encontrar os tipos de cilindros que a Rexroth fabrica. A gente tem o tipo do cilindro redondo, aqui tem algumas especificações, o cilindro tirantado, os cilindros de grandes dimensões, os acessórios de fixação do cilindro e peças de reposição utilizadas no cilindro. Eu vou começar entrando nesse aqui, cilindro redondo, né?
Então, ele vai mostrar aqui quais os tipos de cilindro redondo que nós temos. Começando a designação do cilindro por CD, é o cilindro com simples haste, com uma haste só. CG é o cilindro de dupla haste, ele tem a haste dos dois lados. E CS é uma única haste, porém ele tem um sistema de medição de posição da haste, certo? Então vamos entrar aqui no CG, ele fala aqui pressão nominal, né, para as séries H1, H2, H3, M1, L2, a pressão nominal pode ir de 160 a 350 bar e o pistão vai ter um diâmetro de 25 a 320 e o máximo stroke, o máximo curso, né, é de 6 metros. Então vamos entrar aqui no mais comum, no mais usual, que é o de haste simples. E a gente vai ter as séries H1, H2, H3, M1 e CDL2. A variação de um para outro aí é a pressão nominal, o curso, né? Aqui você tem um curso até no máximo 6 metros, né? Depois você vai ter outro aqui com no máximo 3, pressão nominal de 160, então vai ter algumas variações, né? Eu vou escolher aqui esse aqui, por exemplo. Aqui a gente pode encontrar o datasheet do componente e um configurador para conseguir o desenho dele. Nós vamos entrar nos dois, certo? Então vamos entrar no datasheet do componente. Fazer o download. Aqui, esse é o catálogo do cilindro CDH2, né? CGH2 e CSH2, ou seja, haste simples, haste dupla e haste simples com medição. Pressão nominal 250, né, alguns dados técnicos aqui. Pressão nominal 250, pressão de teste 375 bar e uma pressão reduzida de teste 315. Na verdade, a gente vai trabalhar com isso aqui, que é a pressão nominal, né? Eu recomendo a todos que leiam o catálogo. Aqui tem uma série de informações aqui. Aqui temos a tabela que eu mencionei com as áreas comerciais, né, com os diâmetros comerciais do pistão. Então, por exemplo, se você quer um pistão com um diâmetro de 100 milímetros, você vai encontrar disponível no mercado hastes com 63 e uma haste com 70. É possível encontrar esses dois valores de haste para um mesmo diâmetro de cilindro. A mesma coisa serve para os outros aqui. Aqui ele dá as áreas, né? Ele dá uma força para você quando você tem aplicado 250 bar. Cursos disponíveis, né? E algumas vazões aqui. Aqui ele está mostrando algo que a gente já vai ver mais detalhado para frente, os tipos de fixação do cilindro. Então a gente vai ter aqui essa fixação oscilante traseira, né? A gente tem a fixação com flange redondo dianteiro, flange traseiro, fixação com munhão, fixação por pés, né? E aqui a gente vai ter a geração do código. Eu vou entrar em detalhes na geração do código quando a gente estiver fazendo o modelo CAD aqui. Quando eu for colocar o modelo CAD, porque é mais interativo, é mais fácil de entender. Mas para cada característica do componente, você vai adicionando letras e números aqui. E no final você tem um código para você comprar o cilindro, né? Um código de compra aqui do CDH2. Aqui algum dimensional, cilindro. Você tem a tabela aqui com essas dimensões que estão mostradas aqui, né? Nós vamos baixar o CAD, não tem necessidade de fazer isso, né? Para todos os tipos de fixação aí. Aqui é outra série do cilindro, né?
é o cilindro com medição, é o mesmo esquema, né? Só mudou essa letra aqui da frente, e aí você vai adicionando características e adicionando letras e números aqui. É a mesma coisa. Os tipos de fixação aqui, exatamente a mesma coisa. Dimensões, perceba que aqui é onde nós temos a medição, né? Na figura, né? Dimensões. Aqui você tem a opção de ter uma placa de montagem de válvula no próprio cilindro. As dimensões aí. Informações sobre os sensores que podem ser montados no cilindro aí, tá certo? A gente viu nos nossos exemplos o emit switch, mas como eu falei, pode ser no sensor também, né? Aqui, informações sobre a fixação, com garfo, com articulação. Veremos aí ainda nessa aula mais informações sobre isso aí. Fixação traseira. Aqui eu já mencionei na aula a parte de cálculo de flambagem. Ele traz aqui no catálogo alguma informação sobre a flambagem. E aqui a gente tem exemplos de fixação para determinar o comprimento de flambagem. Então é possível encontrar essa informação também no catálogo, né? Amortecimento de final de curso. Uns gráficos. Como eu falei, eu sugiro que entre aqui e dê uma estudada no catálogo, né? É sempre importante fazer isso aí. Não só para o cilindro, mas também para as válvulas, para as bombas, né? Para tudo que a gente estiver estudando aqui. E spare parts, a parte de peça de reposição. Tá, é isso aí. Então. Agora, eu vou entrar aqui na parte de configurador do CAD, para a gente ver como que a gente chega no código do cilindro. E no final, a página vai te dar a opção de fazer um download do modelo 3D. É muito interessante isso quando você está projetando, você está desenhando, né? Você consegue obter um modelo 3D do componente. Então veja, aqui ele vai começar a montar o código do cilindro. Eu vou escolher o tipo de fixação que eu quero, então vamos supor aqui que eu queira fixação por pé. CDH2 é o tipo do cilindro. Ele vai acrescentar esse MS2 no código. Então está lá o MS2. Quando eu pedir, o vendedor lá, o pessoal vai entender que eu quero um cilindro já montado, já vem montado nele a fixação por pés. Agora eu vou escolher o diâmetro do pistão. Então, vamos supor que eu queira um de 125. Diâmetro da haste, então tem duas opções, como eu disse lá. Eu vou escolher a de 80, nosso exemplo aqui. Ele vai pedir o curso, ele já fala aqui que o máximo curso é de 3 metros, eu vou escolher 1000. Veja que ele vai acrescentando aqui, ó. Aqui é o tipo de rosca, né, dessas roscas aqui para conexão da tubulação. Então tem a norma aqui de cada um, né? Aí você escolhe de acordo com a sua necessidade aí. Eu vou pegar essa aqui, né? Aqui você vai escolher a posição que você quer os pórticos de entrada e saída. Então aqui ele está em cima, tá vendo? Ele está nessa posição aqui, ó. Mas eu posso escolher uma posição lateral, eu posso escolher por baixo, né? Então ele está pedindo aqui o pórtico localizado na cabeceira, aqui, ó. Ele quer saber esse pórtico aqui, qual que eu quero. Eu vou escolher esse aqui. Agora ele pede o pórtico na outra posição, na tampa que ele está falando, né? Eu posso escolher uma posição diferente, né? Mas eu vou escolher os dois em cima.
E ele vai acrescentando código aqui, ó. Aqui é o tipo de acabamento que eu quero na haste, né? Se eu quero ela endurecida, cromada, né? Então você vai escolhendo aqui. Ele dá uma opção de você escrever alguma coisa, alguma especificação diferente. Algo que eu não recomendo, porque coisas diferentes, especificações diferentes do padrão são preços diferentes também. O ideal é que você faça algo que está dentro do escopo do fabricante, né? Então eu vou escolher qualquer uma aqui. Ele já pede aqui para escolher o que eu quero fixar aqui na frente. Ele pode vir só com a rosca, se eu escolher essa aqui, ou ele pode vir já com essa rótula montada aqui na frente também. Tá certo? Então eu vou escolher para ele vir com a rótula montada. Amortecimento, eu tenho a opção de vir sem o amortecimento. O amortecimento nos dois lados, já ajustado, né, de fábrica, e um ajustável, dependendo do código que eu escolher. Eu vou escolher o ajustável. O tipo de vedação standard ou a vedação de alta precisão, né? Certo? E aqui ele fala também para o óleo mineral, o tipo de óleo, né, que você está usando. Aqui você tem atrito reduzido para a indústria pesada. Aqui você já tem outros tipos de fluido aqui, né? Fosfato éster também, outro tipo de fluido. Então você escolhe aqui de acordo com a sua necessidade, o tipo de fluido que você está utilizando, o tipo de vedação que você vai querer. Eu vou escolher o standard para o óleo mineral. Aqui ele pede se eu quero que ele já venha com os sensores montados no cilindro. Eu posso escolher sem e ter um acionamento externo, uma detecção externa, ou já pode vir montado no cilindro, né? Vou pegar sem. Aqui ele pede anéis de guia, se eu quero com ou sem. Vou pegar sem. Ele pede aqui um tipo de acoplamento, vou pegar sem também. Aqui ele está pedindo se eu quero o tipo de engraxadeira, né, que eu quero. Vou pegar essa daqui. Aqui ele está me perguntando se eu quero com a haste estendida. É possível você comprar um cilindro que essa haste aqui ela é um pouco maior, né? Aí você coloca aqui qual é a dimensão que você quer que ela seja maior. Eu vou pegar sem a extensão. Aqui é a pintura, né? Aqui ele pergunta se eu quero que passe um óleo protetivo contra a corrosão ou não. Eu vou colocar sem. Certificação de teste, vou colocar sem. E aqui eu terminei a especificação. Ele então montou todo o código do cilindro para ser pedido lá para o fabricante. Se eu clicar aqui, eu vou conseguir um modelo 3D que eu posso pedir um formato STEP, né? E aí eu consigo inserir lá no SolidWorks, no Inventor, onde eu quiser, certo? Então, vou voltar aqui para os cilindros. E aqui a gente tem um outro tipo de cilindro, que é o cilindro tirantado. Ele é para uma pressão nominal menor do que a do cilindro redondo. O cilindro redondo ele é para um tipo de aplicação de um ambiente mais agressivo, né? E é a mesma coisa, eu tenho o de simples haste, dupla haste e o com medição, sistema de medição de posição da haste. Você entra aqui, e você vai ter acesso ao datasheet, a todo
ao configurador CAD, tudo do mesmo jeito que eu expliquei para o outro, né? É bom lembrar novamente que a diferença de um para o outro, a gente tem especificações de pressão diferentes. Aqui é 160, aqui é 70, aqui é 210. Então, existem algumas diferenças entre um modelo e outro que você vai escolher. Você consegue pegar o datasheet. Mais uma vez eu sugiro que faça isso. A gente tem o cilindro de grandes dimensões, né? Se tem alguma coisa aqui no Product Description. Então aqui é só eu não vou entrar no catálogo, né? Mas aqui ele fala a descrição dele. Então ele está falando que é um cilindro, né? Um cilindro grande que o diâmetro vai de 200 milímetros até 1,5 metro de diâmetro. E os cursos podem atingir até 24 metros. Tá certo? Então é um cilindro aí especial. Eu particularmente nunca usei, mas é bom saber que existe. A gente nunca sabe, né? Aqui nós temos os acessórios de montagem. Tem vários tipos aí, a gente vai ver isso aí quando a gente estiver desenvolvendo lá o nosso projetinho. Certo? Vou entrar no datasheet aqui só para a gente ver a cara dele, né? Vou fazer o download. Então aqui todos os tipos de montagem possíveis, né? Que você vai encontrar aqui nesse catálogo. Então isso aqui é para a cabeceira, lá para a haste, né? Para a ponta da haste. Fixação com garfo. Para a haste também. Essa fixação aqui vai na traseira do cilindro. É o munhão. Então você encontra aqui para quais cilindros ele serve. E aqui é o código dele, certo? Algumas dimensões. Enfim, você vai encontrar aqui para todos os tipos de acessórios. Tá certo? Então eu fiz essa gravação aqui para para despertar o interesse em você, de que você sempre entre no catálogo do fabricante e consiga aí sempre, estude o catálogo do fabricante e sempre consiga informações adicionais por meio do catálogo. Tá certo? Espero que tenha ficado claro aí.